Nesse vídeo vamos apresentar as bases históricas do que chamamos hoje da disciplina formal bioquímica. Vamos destacar alguns nomes importantes na consolidação desse ramo do conhecimento e principais fatos. A princípio, temos que destacar de que, diferentemente da química inorgânica, a química orgânica, mais precisamente a bioquímica, não estava consolidada até o início do século XIX. No século XVIII e XIX, houve um grande interesse na aplicação dos métodos químicos e físico-químicos para determinar a natureza das formas orgânicas. O estudo dos gases e da fotossíntese, enquanto Priestley descobriu que as plantas liberavam oxigênio para o ar e Lavoisier considerou que a respiração seria um tipo de combustão lenta pela liberação de gás carbônico, a química ainda enfrentava uma barreira inquebrável para compreender a constituição dos seres vivos, percebendo que era impossível comparar as formas orgânicas com as inorgânicas. Em 1828, Wohler foi capaz de sintetizar uma substância orgânica, a ureia, a partir do cianeto de amônio, que é um composto inorgânico. Wohler escreveu uma carta afirmando que podia produzir ureia sem a necessidade de rins humanos. Apesar que para muitos bioquímicos, a primeira síntese orgânica foi a do ácido acético, por Hermann Kohl, pois o cianeto de amônio teria já uma procedência de origem orgânica. Mas a partir disso foi estabelecido que seria possível estudar os constituintes dos seres vivos com os mesmos métodos da química tradicional. O conhecimento que os seres vivos teriam os mesmos constituintes do mundo mineral conduzia um questionamento acerca da causa da diferença entre seres vivos e dos não vivos. Assim, se fortaleceu a ideia de uma força vital. Johann Ryu, no século XIX, sustentava a ideia da força vital como uma força que caracterizava os animais e vegetais, uma força que estaria para além da compreensão física e química. No início, a química orgânica fez referência à química da matéria organizada ou viva, ideia que se encontra na obra Leituras de Química Animal, publicada em 1806 por Berzelius. Foi Berzelius que definiu que a parte da fisiologia que descreve a composição dos organismos vivos e os processos químicos associados a eles se chamaria química orgânica. Essa definição trouxe de maneira implícita que as substâncias químicas produzidas pelos seres vivos eram fundamentalmente diferentes dos materiais inorgânicos do mundo inanimado. Inclusive, na edição alemã da obra de Berzelius, esse químico afirmava que a força vital nem era uma propriedade química original, como a gravidade, a densidade, a polaridade elétrica e outros são comuns a todos os corpos. Posteriormente, nos trabalhos de Marcelin Berthelot, impulsionaram os trabalhos da química orgânica e Auguste Kekulé publicou que não existiria nenhuma diferença entre compostos orgânicos e inorgânicos. A química orgânica seria apenas a química dos compostos de carbono e que a química orgânica não estava resumida apenas a processos químicos dos órgãos de animais ou vegetais. Logo, a bioquímica foi se separando gradualmente do corpo geral da química tradicional e passou a formar uma química orgânica focada à fisiologia. A partir de 1840 até 1860, a bioquímica moderna surge e se separa da fisiologia. Mas nesse período da bioquímica fisiológica, von Liebig aprofundou o conhecimento sobre a química agrícola e dos nutrientes. Foi a partir de seus estudos que sustentou a ideia de que as plantas eram os únicos organismos que podiam transformar a matéria inorgânica em orgânica através de metabolismo de nitrogênio. Seus achados tiveram uma enorme influência para sua época. Liebig dirigiu um instituto de fisiologia química e inaugurou os primeiros laboratórios para o ensino de fisiologia na Alemanha. Sua química biológica foi se afastando cada vez mais da química considerada geral. Sua principal preocupação era o desenvolvimento de procedimentos analíticos para a compreensão das mudanças fisiológicas na entrada e na saída de substâncias nos organismos. Assim, Liebig
encontrou similaridade em substâncias presentes em animais e plantas, tais como carboidratos, lipídios e proteínas. Ou seja, percebeu que os organismos vivos podiam realizar uma enorme capacidade de transformação química. Seus estudos produziram uma agricultura mais científica e uma fisiologia mais integrada com corpos orgânicos. Até o final do século XIX, já se tinha extraído, degradado e sintetizado muitos compostos orgânicos, como se pode notar no trabalho de Emil Fischer. Seu trabalho estabeleceu os fundamentos para a caracterização química de proteínas, lipídios e carboidratos. Eduard Buchner, por sua vez, extraiu um tipo especial de fermento que fermentava açúcar sem necessidade de células de leveduras. Ele tinha descoberto as enzimas. As enzimas, extraídas de células de leveduras que catalisavam a fermentação alcoólica e podiam atuar de maneira independente à estrutura celular, proporcionou a Eduard Buchner que essa descoberta, apesar de ser simples, ela tinha um enorme valor heurístico. Sua descoberta originou um intenso estudo sobre a descrição sistemática de catalisadores presentes nos sistemas vivos. Berzelius já tinha até publicado uma teoria geral de catálise química, porém pensava que era um processo eminentemente químico. Liebig, por sua vez, acreditava que a fermentação não era um processo de decomposição química, provocada pela putrefação animal ou vegetal. Dessa forma, a produção de bebidas como vinho ou cerveja foi considerada como uma decomposição do açúcar em álcool, ácido carbônico e outros subprodutos. Por isso, os produtos orgânicos de putrefação, como o sangue, a urina ou a carne, teriam propriedades fermentativas. Nesse meio tempo, Eber demonstrou que o suco gástrico digere alimentos até mesmo fora do estômago. E Theodor Schwann encontrou um outro componente digestivo, o qual chamou de pepsina. Claude Bernard apresentou uma substância emulsificante do pâncreas para degradar lipídios, a enzima lipase. Então, mais enzimas eram descobertas a todo tempo. Esses diversos experimentos envolvendo a bioquímica enzimática puderam impulsionar os estudos celulares. Se estabeleceu que as células podiam se modificar, se especializar quimicamente durante o desenvolvimento do organismo. Chamou esse impulso de diferenciação de força metabólica, o primeiro nome para metabolismo. Chega então Louis Pasteur para contradizer Liebig, apresentando sua teoria sobre fermentação e desvinculando esse processo da putrefação. Porém, foi só Kuhner, em 1878, que desvinculou completamente o termo fermento de enzima, algo que está na levedura, mas que não é próprio da levedura. Diversos investigadores passaram a interpretar todos os processos vitais como uma função direta da ação enzimática intracelular. Depois de se estabelecer que as células e tecidos explicavam todos os fenômenos vitais, a teoria de Buchner apontava para uma explicação mais química que citológica ou histológica. Buchner ganhou o Prêmio Nobel em 1907 com sua teoria enzimática, mas recebeu fortes críticas por parte dos naturalistas de plantas e animais, que desconfiavam da veracidade de que todos os processos vitais tão complexos seriam frutos de apenas reações bioquímicas. Apesar de tudo isso, o movimento contrário à aceitação da teoria enzimática sugeria que processos mais complexos, como a respiração, deveria ser explicado por leis além da física e química da época, ou seja, implicações vitalistas. No final do século XIX, início do século XX, a bioquímica começa a se separar da fisiologia. Otto von Buch se enveredou pelo caminho da bioenergética e, para explicar o processo da respiração, que culminou em ganhar o Prêmio Nobel em 1930, concluiu a existência de uma enzima responsável pelo processo de respiração, que se conhece hoje como citocromo oxidase. Ele explicou que a respiração é um processo de oxidação e redução de moléculas
que implica no transporte de uma cadeia de elétrons, explicado pela bioquímica. Voltando um pouco mais no tempo, vamos falar dos aminoácidos, subunidades das proteínas. Desde 1820, consideravam duas escolas para compreender a natureza das proteínas, a coloidal e a estrutural. A primeira escola acreditava que as proteínas tinham subunidades menores, e a segunda escola acreditavam que as proteínas eram compostas por átomos em uma disposição bem precisa. Chegando em 1902, Emil Fischer ganha o prêmio Nobel apresentando a base primária para a estruturação das proteínas, como as moléculas complexas unidas por um enlace peptídico. Com sua descoberta, Fischer pode sintetizar cadeias peptídicas quimicamente, que complementa a teoria das enzimas. Apesar que Fischer não acreditava que enzimas eram proteínas, principalmente pela questão do tamanho reduzido das enzimas. Para finalizar o vídeo, Summer purificou e cristalizou várias enzimas e descobriu que na verdade elas eram proteínas. A história dos ácidos nucleicos fica para outro vídeo, por esse tema tem uma história bem maior e mais complexa. Então espero que vocês tenham gostado dessas informações e obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima.